Lembra daquela sensação única de encontrar sua música girando o botão do rádio por acaso? Aquela vibe que o streaming nunca vai conseguir replicar? Se você sonha em ter um rádio diferenciado, talvez o Fio RR11 traga essa magia de volta em 2025. RR11, o rádio de bolso que também funciona como um DAC amplificador para usuários audiófilos. Ele tem um corpo de alumínio premium ultra fino e promete som que vai rivalizar com players de $200, além de uma bateria que pode durar até 17 horas. Mas se você não quer desconectar do mundo digital, eu te conto um segredo. Ele garante transformar qualquer fone comum em uma experiência audiófila quando conectado ao seu celular. Hoje eu trago um rádio diferente, um rádio especial, um rádio de bolso pequeno, portátil, muito leve, com um design e um acabamento superior aos aparelhos que eu costumo mostrar aqui. Não só porque ele é todo de alumínio, mas ele é da Fio. Para quem não conhece a marca Fio, eles produzem equipamentos de altíssima qualidade sonora, voltados principalmente para um público exigente, para os audiófilos, para as pessoas que gostam de ter uma separação de som, de estéreo, de qualidade diferenciada. Então aqui, hoje, eu vou mostrar para vocês tudo que esse pequeno rádio pode trazer e se realmente ele entrega tudo isso que a Fio geralmente entrega nos seus equipamentos de áudio. Vamos abrir a caixa e descobrir o que vem aqui. Olha só o acabamento. Olha, isso aqui é o manual, ó. Só que você já tem um diferencial muito grande. Olha a qualidade do manual. Na pequena caixinha nós temos aqui um conjunto de fones aqui para você aproveitar a qualidade sonora do aparelho. E aqui está ele, ó. Aí só o tamanho de um isqueiro, ó. Agora deixa eu aproximar. Olha só a qualidade deste produto aqui, ó. Olha o acabamento dele. Alumínio ultra fino. Deixa eu botar aqui desse lado. Olha só isso. Aqui nós temos o Magic Bass, que é a questão dos graves aqui, ó. Posição 1 e posição 2. Então aqui a promessa é que quando você ativa isso aqui, tenha um som mais amplo dentro do fone que você estiver utilizando. É claro, se você colocar um fone de baixa qualidade, também não espere muita coisa. Posição amplificador e FM. Eu vou explicar depois isso aqui e mostrar as diferenças que ele tem aqui, ó. Então nós temos na parte frontal aqui, ó, FM1, FM2 e FM3, cobrindo todas as bandas de recepção que você pode encontrar no mundo aí no FM convencional. Aqui, ó, esses LEDs aqui são os LEDs da bateria, ó. Aqui é o sinal do rádio FM, tá ali a anteninha do lado. E aqui em cima nós temos o FM estéreo. Esse é um rádio que ele tem na parte lateral uma antena interna. Embora ele use o fio dos fones para fazer a antena externa, ele também tem a sua antena interna que garante uma qualidade excepcional de som. E aqui, nesta saída, nós podemos fazer a ligação dele a um smartphone. E daqui a pouco eu explico para vocês qual é a sacada deste aparelho. Aqui nós temos o botão de liga e desliga. Vocês podem ver que a parte externa é de metal, mas a parte interna do fone, aqui ó, do encaixe, do plug, é plástica. Acho que é a única coisa aqui que a gente pode verificar no aparelho. Muito bonito, muito bonito. E aqui nessa lateral, aqui ó, as três opções de FM. FM1, FM2 e
3. Então o FM1 ele vai de 108 a 87, o FM2 de 90 MHz a 76 e o FM3 de 87 a 64. Ele é com bateria interna. A bateria dele dura na opção amplificador 17 horas. Já no FM vai dar em torno de 8 horas de uso contínuo. Então o carregamento pode ser diretamente em uma fonte de 5 volts ou então no seu computador, notebook, qualquer uma dessas opções aí pode carregar este aparelho. Mas não é só isso. Além dos fones, ele vem com alguns acessórios aqui. Esponjinhas para você colocar nos fones. E vem mais de um par aqui, são 2, 3 pares, então vai poder utilizar por bastante tempo aí se as esponjas começarem a estragar. Aqui o cabinho para carregamento, ó. E também tem aqui um cabo mágico. Aqui é que está o segredo. Eu vou contar para vocês daqui a pouco o segredo deste cabo. Eu tenho certeza que muita gente vai gostar do que eu vou mostrar aqui. Bom, então vamos falar um pouquinho das funções deste rádio. A qualidade dele vai depender do tipo de fone que você utilizar. Você pode ter o melhor equipamento do mundo. Se você não tem um bom conjunto de caixas de som, por exemplo, não adianta nada, a qualidade de som não vai ser a máxima que você pode tirar. A mesma coisa acontece com os fones. Mas o mais legal dele, ele é que funciona como DAC. Se você não sabe o que é DAC, o DAC ele transforma áudio digital de dados em analógico. Então nós temos aqui um amplificador, que pode ser um adicional para o seu smartphone. Então ligando o cabinho DAC, porque todo o segredo está aqui no cabo, ó. Este cabo aqui, ele tem uma ponta que ele faz a conversão. Ó, tá? Então a ponta maior, essa aqui, ó, tem que ficar ligado no smartphone. E a ponta menor no rádio. Aqui eu já tenho o processo pronto para escutar áudio com maior qualidade. Eu vou colocar depois aqui no Spotify e eu vou fazer um teste para ver como eu vou perceber a diferença com 3 tipos de fone. Eu vou usar os fones dele aqui. Eu tenho um fone de trabalho que é um fone linear. Não é um fone feito para ter graves e agudos maravilhosos, porque para quem trabalha com áudio, quanto mais linear for o som, melhor. E aí eu tenho outro fone AKG e vamos ver se a gente consegue perceber as diferenças. Como eu tenho esse microfone que eu estou falando aqui, ele é um microfone da Boya, é um microfone duplo. Eu vou colocar o microfone no meio dos fones, vou colocar alguma coisa para separar ele e vou colocar um fone desse lado e outro aqui, para ver se vocês conseguem notar alguma diferença quando eu mexer aqui nas configurações deste rádio. Então deste lado aqui, ó, nós temos um rádio que funciona também como amplificador. E através desse cabinho DAC aqui, que é muito importante que não estrague esse cabo, ele vai transformar o áudio digital que nós temos aqui em áudio analógico e vai amplificar para melhorar a qualidade de som. Então se você colocar, por exemplo, no Spotify, o Spotify não é a melhor plataforma de música que tem. A qualidade das músicas do Spotify é muito compactada, mas vamos pegar, mesmo sendo o Spotify, a gente coloca aqui e quando ele transforma, faz todo o processo de amplificação passando para os fones, a gente tem uma qualidade de som superior. E vamos tentar então fazer esse teste, vamos para o teste prático. Primeiro através dos microfones de lapela. Não é a melhor opção, mas vamos ver o que ele consegue nos trazer aqui. Bom, agora é a hora da verdade aqui. Eu coloquei primeiro os fones que vêm com o aparelho, já liguei aqui no Spotify, o DAC está ativado aqui e o pré-amplificador também. Eu vou colocar uma música moderna, que as músicas modernas são mais comprimidas e tem um som mais alto, para fazer o teste. Então, vou começar aqui. Estou com ele desativado, o grave. E agora eu vou subir o volume aqui. Separação de estéreo é muito boa.
Não tem que falar da separação dos canais, tá muito bom. Agora, se você quiser ficar surdo, pode ter certeza que esse equipamento aqui vai te deixar surdo. Vamos ligar o grave. Tá muito bom o som. Claro que esse tipo de fone ele não vai dar uma excelente qualidade de som, mas a separação é perfeita. Deu para sentir aqui o aumento de grave quando eu dei aqui a mudança. Deixa eu ver na posição 2. A segunda opção do grave ali, quando já passa para o nível 2, já não tem tanta diferença, mas é possível notar. Então a qualidade nesses fones aqui é boa. É boa. A separação do estéreo é muito bom. Muito bom. Ok. Dá volume. É outro som agora. Vou trocar de música aqui, eu pegar uma música mais pesada. Porra. Deixa eu desabilitar os graves. Para minha preferência, a posição 1 ali do grave já está excelente. Enche a sala. Enche a sala. Qualidade é boa. Continuo sentindo um acentuado nos médios. Vou trocar aqui porque Spotify não dá pra gente chamar como uma plataforma de qualidade de som. Muita compressão no áudio. Ok, agora eu vou pegar um fone que é um fone para usuário final, da AKG. A AKG a gente sabe que tem uma qualidade muito boa nos seus equipamentos. Para trabalhar tem que ser fone linear. Agora para curtir som, aí um fone que é mais voltado para o usuário final, com certeza ele é o mais indicado para utilizar aqui com este aparelho. Vou pegar aqui o meu velho AKG de guerra. Esse aqui, qual é o modelo dele aqui? Não tem aqui, depois eu falo para vocês. Eu vou botar aqui na tela. É o modelo do fone. É um fonezinho portátil muito bom da AKG. E agora vamos fazer a ligação. Há tanto cabo aqui que eu já até me perdi. Aqui está ele. Eu queria que vocês estivessem escutando o que eu estou escutando aqui. O grave agora tá fenomenal. Quem gosta de grave... Deixa eu ver sem grave nenhum no linear. Ah, tá muito bom. Vale a pena. Vale a pena. Agora que eu já escutei 3 fones diferentes, eu vou colocar para vocês nesse aqui. Vou fazer a separação, colocando um microfone de um lado e o outro do outro. Não sei se vai dar um efeito de estéreo ou não. A gente vai ver no vídeo depois. Vamos ver se dá para vocês sentirem a diferença de qualidade. Maravilhoso o som. Deixa eu baixar aqui, senão eu já estou falando até alto, vou ficar surdo. Bom, agora eu estou falando aqui pelo microfone do smartphone. Vou mostrar para vocês, ó, isso aqui é um DAC que eu ligo os microfones de lapela. Isso aqui é o original da Samsung. Isso aqui é o que dá qualidade dos microfones. Esse aqui é o segredo dos microfones que eu utilizo. Está aqui, ó, este DAC. Então agora eu vou ligar ele aqui. Provavelmente vocês devem estar escutando minha voz longe ou abafada porque os microfones estão aqui, ó. Deixa eu virar o livro. Ó, tem
um microfone aqui dentro e o outro microfone aqui, para a gente fazer o teste e dar volume aqui. Ok, vamos rodar a música. Bom, agora eu estou utilizando os fones que vem com ele. Tá aqui, ó, marcando que está estéreo. Aqui é o primeiro sinal, aqui é de sintonia. E essas duas luzes aqui é a carga da bateria. Depois eu vou aumentar a carga dele. Olha, o estéreo tem uma excelente separação. Muito boa separação de som. E o fone é ok. Ainda não liguei aqui o Magic. Opa! Eu creio que ele tem um som aí semelhante quando a gente ativa aqui o grave ao loudness. Vocês lembram antigamente quando vinha nos antigos aparelhos de som aquele botãozinho nos 3 em 1 para que dava aquele grave, abria, fortificava os médios e agudos? É basicamente isso que acontece quando eu ativo aqui. Muito bom, muito bom. Até o som da Rádio Senado, que é ruim, tá dando uma separação de som legal aqui. Agora é a hora da verdade. Será que esse rádio premium, ultra leve, que cabe no bolso, que dá para levar tranquilamente para qualquer lugar, vale a pena o investimento? Eu sei que vocês não conseguiram ouvir a qualidade de som, porque mesmo ali tentando simular um estéreo, ele entrou ali mono no smartphone e vocês não tiveram a percepção de separação de som que eu tenho escutando nos fones. Mas deu para notar que o rádio ele tem ali nos fones um peso. É evidente que a qualidade de som, quando ligado via DAC, amplificador nos fones, é muito superior à do FM. A do FM tem uma excelente separação de som, excelente, o estéreo dele é muito bom, a qualidade de som é muito boa. É claro que eu notei uma coisa, quando a gente tem o equipamento linear, a gente percebe as diferenças nas frequências. Eu percebi que ele tem ali um som mais puxado para o médio, mas não é dizer que o som seja ruim, não. O som é médio com um agudo muito limpo. Então é um rádio que sim, isso aqui vale muito a pena se você quer ter um equipamento diferenciado. É o melhor som que eu já escutei de alta qualidade? Claro que não, claro que não. A magia do DAC está na transformação do som de digital para analógico. Se você tiver um outro cabo compatível que consiga fazer uma qualidade, transmitir, converter uma qualidade de som melhor, com certeza vai ter mais qualidade de som. Fábio, qual o rádio portátil que você testou que tem a qualidade de som semelhante ao fio RR11 ou que se aproxime do RR11? Você quer saber qual rádio portátil tem? Nenhum. Nenhum rádio portátil que eu testei aqui, seja mono, seja estéreo, não importa. Ele não se aproxima da qualidade de som que este aparelho aqui reproduz. Você pode dizer, mas se é um aparelho caro, custa $70, custa $70. Ele não é um aparelho barato, mas ele entrega qualidade na qualidade do visual, do acabamento, alumínio ultra fino, de alta qualidade. Ele tem aqui só uma parte plástica aqui interna, onde encaixa o fone, o resto praticamente todo ele de alumínio, e um equipamento que foi
produzido para um mercado específico. Se vocês entrarem agora no site da Phil, vão notar que os equipamentos que tem lá são de altíssima qualidade, não dá para comparar com outros equipamentos do dia a dia, com rádios Xing Ling, né? Isso aqui é o equipamento para quem é exigente, quer um diferencial. Você que utiliza o iPhone, por que utiliza o iPhone? Por que não utiliza um Android? Por que não utiliza um equipamento mais simples? Porque tem o seu valor. Aprovadíssimo, aprovadíssimo. E uma coisa muito importante antes que eu me esqueça, a bateria dura em torno de 17 horas na posição amplificador DAC. Quando se coloca no FM, a duração vai ficar ali em torno de 7, 8, 9 horas, vai depender do seu uso. Ele vai consumir muito menos energia na posição DAC. Agora coloque aqui embaixo nos comentários o que você achou do Phil RR11, né? Phil RR11. Me diga, eu quero a sua opinião. E aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para a loja da Phil no AliExpress. Sim, você pode comprar no AliExpress e quem sabe até com um desconto, hein? Quem sabe até com um desconto. Vai lá e dá uma olhada, pode ser que esteja em promoção. Aproveitando aqui que eu estou colocando este radinho aqui no canal, um radinho gigante, e quem sabe não tem lá um preço mais baixo, uma promoção. Dá uma olhada lá e coloque aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Já que você gosta de rádio, dá uma olhadinha neste outro aparelho aqui. Este rádio aqui eu gosto muito também, tem um som 10, a gente está falando de qualidade. Então aqui ó, um rádio de baixo custo com uma ótima qualidade de som.